Muito boa noite, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Sempre tem um barulhinho na rua, não é? Esse mundo é muito barulhento. E o silêncio é fundamental para a gente poder evoluir. Então, como evoluir nesse mundo? Se a gente não pode contar com o silêncio exterior, façamos, pratiquemos, aprendamos a gerar o silêncio interior. É isso que se faz na meditação, é isso que se faz na reflexão, na leitura serena. É fundamental aprendermos a nos centrar. Muito bom. Muito bom estarmos aqui, muito bom avançarmos. Hoje chegaremos na reflexão a respeito dos efeitos gerados por uma boa atitude. Até que ponto podemos avançar em uma vida só? Será que é possível fazer toda a escala evolutiva numa vida só se tivermos uma conduta perfeita? Pergunta Kardec aos espíritos. É interessante porque Jesus, no diálogo com Nicodemos, um momento especial dos evangelhos, ele disse que ninguém pode chegar ao reino do céu sem nascer de novo, na matéria e no espírito. Jesus havia esclarecido a questão, mas e os espíritos, o que diriam? Será que era possível evoluir, ou no dizer de Jesus, alcançar o reino dos céus sem a reencarnação, sem precisar morrer e renascer na carne novamente? Vamos ver, questão 192 de O Livro dos Espíritos, que nós sempre recomendamos. É realmente um livro maravilhoso, uma entrevista profunda com espíritos da mais elevada envergadura e perguntados de uma forma muito lógica, coerente, profunda, por Allan Kardec. Não se tratava de uma pessoa qualquer. Allan Kardec já tinha gerado diversos livros sobre o sistema educacional da França. Ele, grande educador, discípulo de Pestalozzi, era um homem da ciência, reconhecido como intelectual de grande importância em Paris. Então, não é à toa que ele fez as perguntas mais importantes para os espíritos, entre as 1019 perguntas. Então, quantitativamente, muitas perguntas, e qualitativamente, as mais importantes de todas, a começar pela pergunta número 1, que é Deus? Não perguntou se Deus era Jeová, Alá, Osíris, Zeus. Perguntou que é Deus, como quem busca a natureza da divindade. Vejam só. Buscamos respostas, mas para isso precisamos aprender a fazer perguntas. Kardec soube fazer e nos trouxe grandes revelações. Por isso, hoje nós vamos à questão 192 e 192A. Na 192 ele pergunta assim: mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer, já nesta vida, todos os graus da escala evolutiva e tornar-se um espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Interessante a questão, não é?
E a resposta também. Dizem os espíritos de luz assim: não, porque aquilo que o homem julga ser perfeito está longe da perfeição. Olha que interessante. Um dos fatores limitantes da nossa imperfeição, um dos fatores limitantes de nossa compreensão, provocados pela nossa imperfeição, é que nem o que seja perfeição nós não podemos ter certeza, não temos clareza a respeito disso. E continuam os espíritos: existem qualidades que o homem comum desconhece e que por isso não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto a sua natureza terrena o permita. Então, uma perfeição relativa está ao alcance da criatura. Mas não será a perfeição absoluta, dizem os espíritos. E continuam: a evolução do espírito ocorre da mesma maneira que a de uma criança, pois mesmo ela sendo precoce, precisa passar pela juventude para chegar à idade adulta. Assim também ocorre com o doente, que precisa passar pela convalescença para chegar à cura. A evolução não dá saltos. Já se disse e assim se colocou uma grande verdade. Mas eles continuam a resposta: o espírito precisa progredir em conhecimento e em moralidade para chegar ao alto da escala evolutiva. Não basta que ele se adiante em apenas um aspecto. É preciso se adiantar em todos. Quanto mais o homem conseguir avançar em sua vida atual, menos longas e difíceis serão as suas provas futuras. Muito interessante se nós expandirmos a visão e concebermos a vida encarnada como um sistema educativo no qual há inúmeras matérias a serem percebidas e aprendidas, teremos essa certeza que os espíritos nos trazem aqui. É impossível percorrer toda a escala evolutiva em apenas uma vida. Por exemplo, quantas artes e quantos graus nas artes pode a criatura humana alcançar? Quantos pontos de vista diferentes, compreendendo os sexos, as raças, as culturas, podemos nós adquirir, precisamos nós adquirir para aumentar a nossa evolução? No campo do conhecimento, quantas ciências e quantos aspectos de cada uma dessas ciências a serem conquistados por nossas almas. Será que é possível adquirir todos esses aspectos de todas as ciências em apenas uma vida? Não é difícil percebermos, além de tudo isso, que as religiões, que as filosofias, em que pese a nossa simpatia por alguma delas, possuem todas as linhas uma contribuição, um aspecto, uma riqueza. Seremos, por acaso, capazes de estudar a fundo as escrituras de todas as religiões, abarcando os diversos pontos de vista, os diversos estudos? Será isso possível? Mostra-se evidente que não, não é? E isso
é apenas um campo, que é o campo do conhecimento. Ainda existe o campo do autoconhecimento. O campo da evolução em moralidade, na ética, que é extremamente importante. Vejam os grandes exemplos de espíritos intelectualmente evoluídos ou evoluídos mesmo dentro de uma certa arte ou dentro de uma certa profissão, que não conseguiram grandes contribuições, embora os seus grandes talentos, por falta de senso moral. Fabuloso exemplo nós temos no nazismo, que o ministro da propaganda de Hitler era muito inteligente, muito capacitado. O responsável pelos mísseis, as bombas V1 e V2, era muitíssimo bem dotado. Sua equipe foi arduamente disputada depois da guerra por Estados Unidos e União Soviética, vindo daí a base de toda a corrida espacial que aconteceu depois. Estados Unidos e União Soviética precisaram dos grandes gênios que haviam desenvolvido a sua genialidade nos mísseis nazistas para desenvolver as tecnologias de conquista do espaço. Também é importante reconhecer que os aviões, os tanques, os navios e os submarinos produzidos na Alemanha eram muito evoluídos, muito bem dimensionados, muito bem planejados e muito bem desenvolvidos. Sob diversos aspectos, o nazismo era provido de magníficas inteligências. Mas é ocioso dizer que essas inteligências foram colocadas a serviço de um projeto completamente imoral e antiético. Assim como no crime organizado, nos esquemas de corrupção, nos estelionatários religiosos, os estelionatários de todos os tipos, por todas as áreas há enganadores e alguns desses se mostram muitíssimo inteligentes. Os serial killers, os sociopatas, muitos deles apresentam uma inteligência maior do que a média dos humanos e nem por isso suas ações são realmente benéficas, porque colocam os seus talentos a serviço de ego, de poder, de conquista, de manipulação, de dominação, de exploração. Qualquer estudo, qualquer reflexão sobre a humanidade em todos os tempos, inclusive no nosso, mostrará que os dois campos não caminham obrigatoriamente lado a lado, que um ser pode evoluir moralmente tendo baixa capacidade intelectual. Era o que acontecia, por exemplo, com os pretos velhos na fazenda de escravos. Eles eram analfabetos, não possuíam conhecimento nenhum da ciência da época, porque não lhes era dado, não tinham acesso a esse conhecimento, mas moralmente tinham um avanço tão grande que a ele recorriam para ser aconselhados toda a comunidade das fazendas de escravos, até mesmo o padre, a sinhá, o senhorzinho, o senhor de escravos,
o feitor, vinha buscar a sua assistência, os seus conselhos. É fora de questão, então, que assim como pode-se ter grande intelecto, grande formação científica, e sem a correspondente formação moral não se conseguir grandes avanços, grandes contribuições, nem para si, nem para a coletividade, havendo, por outro lado, seres que galgaram, que conquistaram grande evolução moral e ética, com praticamente nenhuma cultura acadêmica, nenhum conhecimento científico. E os dois campos, no dizer de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, são as duas asas através das quais a criatura se elevará ao reino dos céus. Muito interessante, não é? Dizem os espíritos ao final da resposta da questão 192, quanto mais o homem conseguir avançar em sua vida atual, menos longas e difíceis serão as suas provas futuras. E, na questão 192A, Kardec pergunta assim: por meio de uma conduta perfeita, o homem pode, pelo menos nessa vida, assegurar uma existência futura com menos amarguras? E a resposta é sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Apenas o negligente fica sempre na mesma posição. Essa reflexão nos faz lembrar de uma frase que Chico Xavier gostava muito de repetir, uma frase que é atribuída por alguns a James Sherman, James R. Sherman, que fala assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Claro, o passado é uma região inacessível para qualquer um de nós. Não podemos voltar atrás e fazer um novo plantio para deixar de colher os maus frutos na atualidade, mas podemos e devemos agora plantar bem para poder colher melhor no futuro. Não é assim? Assim é que os espíritos, como falam aqui, que apenas o negligente fica sempre na mesma posição. Todos nós podemos e devemos fazer o nosso melhor no futuro para colher o que for o nosso melhor possível. Então, plantar melhor no presente para colher o melhor possível no futuro. Vejam se não há lógica, se não é desejável, se não é lúcido pensarmos a respeito disso. Nos situa no fundamental, com relação à colheita dolorosa do nosso plantio desarmônico do passado. Cabe-nos a aceitação, a reflexão, o aprendizado e a evolução. Com relação a colheitas futuras, uma proposição é fundamental: plantarmos o melhor agora para podermos colher bem no futuro. Aceitação, foco, dedicação são ferramentas fundamentais para a nossa evolução. Não parece assim? Que assim seja para todos nós sempre. Saudar os amigos, agora Esther Ponzoni, Hugo Souza, que diz assim para a gente: conhecer-se
saber quem você é e o que veio buscar e o destino de todos os seres humanos encarnados no planeta Terra. É isso que nós temos buscado aqui mesmo, Gugu. Muito legal a sua colocação. Maria José Sobral saudando a gente, saudando os amigos, Luiz José Ferreira, Cida Félix, Denise Segura, Andréa Santos, Silene Reis Guise, André Salvatore. Especial cultivarmos essas amizades, essa dedicação, essa alegria de aprendermos juntos e de nos propormos a praticar o aqui aprendido na vida diária. Muito bom estarmos juntos, muito felizes, devemos estar sempre por desenvolvermos a boa vontade, por nos pacificarmos, por nos dedicarmos a amarmos a cada dia um pouco mais. Paz e bem para todos vocês, que o bem venha à nossa vida, plantado conscientemente por nós mesmos, agora. Um grande abraço, até amanhã, 18 horas, estaremos novamente juntos. Até!